Olá, alunos e alunas, tudo bem? Vamos hoje para o nosso último módulo, tá? Quando a gente vai falar de Brasil, tá? A gente vai falar sobre o período democrático, né? Qual o período democrático esse? Entre 1945 e 1964, tá? Período compreendido, né, entre duas ditaduras, a ditadura Estado-novista e a ditadura civil-militar, para muitos também empresarial, que vigorou aqui no Brasil durante 21 anos. Né? Esse período, chamado de período democrático, ele também recebe o nome, um nome pejorativo de república sindical. Por quê? Né? Porque nesse período que a gente teve eleições livres e tudo mais, logo após o fim do Estado Novo, a gente tem uma questão muito peculiar na história do Brasil. Esse período ele é marcado por eleições que colocam no poder pessoas muito próximas do povo. É importante a gente pensar um quadro partidário desse período. Tá? Um partido importante que a gente vai ter é um partido criado por Vargas, que é o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, onde a gente vai ter ali personagens como Brizola, Jango, o próprio Getúlio Vargas. Tá? Um outro partido muito importante era o Partido Comunista Brasileiro. O PCB, que existia desde 1922, ele foi se tornar um partido legalmente, né, com registro, tudo certinho, concorrendo às eleições, no ano de 1945, tá? Que é quando a gente tem a abertura, né, dos partidos políticos ainda durante o governo Vargas. Um outro partido importante é o PSD, que é um partido que congregava as elites, mas tinha um pensamento nacional desenvolvimentista. E a gente tem também um outro partido muito importante, que era a UDN, União Democrática Nacional, que de democrático não tinha lá muita coisa. Tá? O principal representante da UDN era o Carlos Lacerda. Tá? Carlos Lacerda, ele era um dos intelectuais, né? Ele era um jornalista e tudo mais, e ele estava muito conectado com as ideias mais liberais e tudo mais, né? O mundo parece que já tinha esquecido o que foi a crise de 29. Afinal de contas, né? Se no Brasil a gente tem esse momento de fim da crise, de fim do Estado Novo, na Europa a gente vai ter justamente o que a gente veio estudando até aqui, que é a Guerra Fria. Então, pessoal, esse momento a gente vai ter duas pressões interessantes para se pensar. De um lado, a gente vai ter uma classe trabalhadora mobilizada aos moldes, né, do governo Vargas, ou seja, muito dirigida pelo governo, né, muito com uma proximidade do poder muito forte. E por outro lado, a gente vai ter um cenário externo muito complexo com a Guerra Fria. O que eu quero dizer para vocês? Que aquele modelo de desenvolvimento do Vargas, ele não vai servir, né, para a Guerra Fria, em um mundo que está bipolarizado, em um mundo em que as disputas por poder, eles giram em torno da escolha entre União Soviética e Estados Unidos, né, entre capitalismo e comunismo. Como vocês viram, na América Latina, a Guerra Fria foi um momento de muita tensão. Tá? Se a gente pegar os governos eleitos, eu vou falar um pouquinho deles para vocês, tá? O primeiro governo que a gente tem eleito é o governo Dutra. O governo Dutra, ele faz um programa chamado TIAR, que consistiria, né, em uma política alfandegária onde ele permitiria muitos produtos dos Estados Unidos que chegassem aqui. Né? Ele fez também um plano SALT, pensando saúde, alimentação, transporte e energia, né? Que era um grande problema do Brasil para o desenvolvimento da indústria nessa época.
Esses planos não ficaram lá muito bons, vamos dizer assim, não saíram tanto do papel. A cooperação com os Estados Unidos acabou aparecendo como um alinhamento sem benefícios e muita gente fala que o Dutra teria feito um estelionato eleitoral. Por quê? Porque ele foi o candidato do PSD, conseguiu o apoio de Vargas, o Vargas teria chamado votos para ele e ele teria sido eleito com um jingle de campanha que fala sobre os marmiteiros. E quando ele realmente se tornou presidente e teve que exercer o cargo, ele colocou o PCB na ilegalidade, ele cassou o mandato dos candidatos pelo PCB, ele também foi muito rigoroso, inclusive ao mandar a polícia sufocar um 1º de maio, coisa que Getúlio Vargas nunca faria. Então ele é entendido como alguém que fez um estelionato, alguém que teria, de alguma forma, se colocado no contexto da Guerra Fria muito a favor dos Estados Unidos, mas sem uma razão muito clara. Além disso, pessoal, esse governo Dutra, ele acaba, tá? Ele começa em 46 e termina em 50. Em 50, a gente tem o retorno do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, esse que vai ter uma série de problemas, ele não vai conseguir ser o mesmo Getúlio que foi durante 15 anos, na chamada Primeira Era Vargas. Ele vai tentar muito fazer uma política nacionalista, de agradar os trabalhadores e tudo mais. No entanto, esse governo do Getúlio Vargas, entre 1950 e 1954, ele é um governo democrático, ou seja, ele não pode silenciar a oposição, ele não tem um DIP para fazer propaganda do governo dele. Então, o Getúlio Vargas ele foi muito perseguido pela imprensa, sobretudo pelo jornal do Carlos Lacerda, que era da UDN. E como resultado disso, o Getúlio Vargas acabou desagradando grupos internacionais quando fez a criação da Petrobras, quando tentou, mas não implementou, a Eletrobras, quando promoveu um aumento de salário mínimo de 100%, que na verdade só corrigiria a inflação, mas acabou fazendo com que Jango fosse deposto. E foram muitos os ataques da imprensa ao Vargas, até que a gente tem o atentado da Rua Toneleiros, que, enfim, em uma questão ainda não muito bem contada, tem o segurança do Vargas que, segundo ele, por vontade própria, sem mando de ninguém, vai fazer um atentado ao Carlos Lacerda e acaba matando um dos seguranças dele e atirando na perna do Carlos Lacerda. Esse episódio feriu muito a credibilidade do Getúlio Vargas, que já estava sendo acusado de corrupção, já estava sendo acusado de uma série de outras coisas, e ele acaba cometendo suicídio, escrevendo aquela fatídica carta testamento que mobilizou muito as classes trabalhadoras que foram para a rua protestar, virando carros da Rede Globo, atacando a casa do Carlos Lacerda. A gente teve uma reação muito espontânea da população. Essa reação muito espontânea da população teria, de alguma forma, segundo alguns analistas, segurado as pretensões golpistas da UDN e do próprio Estados Unidos. E que, enfim, quem terminou o governo do Getúlio após o suicídio foi o Café Filho, e ele se alinhou muito às ideias da UDN. Então, o que todo mundo imaginava? Que depois do suicídio seria eleito alguém da UDN. Só que não, foi eleito o JK. Muitas pressões sobre ele, conseguiu não tomar posse, por fim ele conseguiu. E é no governo JK, Juscelino Kubitschek, que a gente tem a Revolução Cubana. E muita gente vai acusar o JK de comunista, muita gente vai fazer uma série de ameaças. Só que o JK, diferente do Vargas, que tentou fazer lei de remessa de lucros e um bando de coisa, o JK ele vai fazer uma política conciliatória entre o capital nacional,
privado, o capital nacional público e o capital industrial, né, estrangeiro, e numa espécie de tripé econômico. Por que ele vai fazer isso? No governo do JK, a gente também vai ter o desenvolvimento da chamada... ai, meu Deus, me fugiu o nome, gente, desculpa. Ixi, é assim que a gente deveria dar pausa no vídeo e depois continuar, né? Como é que a professora consegue esquecer o nome dessa instituição tão importante? Enfim, pessoal, eu não lembro o nome da instituição agora. Assim que eu lembrar, eu espero lembrar ainda nesse vídeo. E eu falo para vocês. O fato é que tinha uma organização internacional pensando o seguinte, cara, a América Latina, ela foi atrasada no seu desenvolvimento por conta da colonização. Então a gente precisa industrializá-la o mais rápido possível. E nessa pegada, o JK implementa o chamado plano de metas, né? Com o slogan 50 anos em 5. O que ele queria com isso? Ele queria que o Brasil se desenvolvesse, o que seria relativo a 50 anos nos 5 anos de governo dele. Para isso, né, ele fez com que a indústria brasileira ficasse em uma situação de muita dependência. Por quê? Porque nosso capital privado nacional produzia itens que iria completar, vamos dizer assim, né, os bens de consumo duráveis estrangeiros. Por exemplo, um carro, né? O carro era produzido pela Ford, pela Volkswagen, que vinha se instalar aqui no Brasil, enquanto o capital nacional entrava, né, na produção dos estofados, né, entrava nos bens de consumo. E aí, pessoal, isso fez, obviamente, que o nosso capitalismo não se desenvolvesse, vamos dizer assim, que a nossa indústria não se desenvolvesse de forma autônoma, pelo menos nesse momento, do capital estrangeiro. Além disso, galera, durante o governo JK, a gente teve a criação da Sudam e da Sudene, que era uma forma de promover o desenvolvimento de forma mais igualitária, porque até então a gente tinha um desenvolvimento urbano muito forte no eixo Rio-São Paulo. No entanto, no resto do Brasil, a gente tinha, sobretudo nas regiões norte e nordeste, uma realidade bem diferente. Então, a Sudam e a Sudene vinha como formas ali de desenvolver essas áreas, né? O JK também tinha a meta principal, que era a construção de Brasília. Além disso, tá, é importante falar sobre a opção rodoviária, sobre as usinas hidrelétricas e uma série de obras feitas durante esse governo que fez com que o Brasil abandonasse, né, a seu status de país, sobretudo rural, e se tornasse um país 51% urbano. Tá? Com o JK também a gente teve os primeiros desfiles de moda, com o JK a gente teve a Bossa Nova, a gente teve uma série de questões muito importantes para a vida política e cultural do Brasil. Inclusive, o JK ele consegue terminar o governo dele e parece algo estranho, né? Porque nesse período a gente vai ter muitos problemas com o executivo. Depois do JK, foi eleito, né, para presidente o Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros era conhecido por ser um político muito popular, só que meio tentando a ideia, né? E ele andava para cima e para baixo com uma vassourinha, dizendo que Desculpa, gente, me perdi aqui que chegou a mensagem da Jéssica bem na hora, eu tô gravando no celular. Então, como eu estava dizendo, Ixi, eu não vou perder esse vídeo, gente. Eu não vou perder esse vídeo, não importa o que aconteça. Esse vídeo vai ser gravado direto, tá? O Jânio Quadros, ele tinha essa fama de ser meio tantã, né? E ele rezava a lenda que ele jogava talco no ombro para ele parecer que era do povo, né? E, enfim, fazia um bando de
de acusações, dizendo que não era da política, enfim, ele é eleito presidente e o vice-presidente é eleito em outra chapa. Antigamente se elegia o presidente e o vice assim, né? Então o Jânio Quadros foi eleito presidente por um partido com muito pouca expressão, PTN, e o Jango, ex-ministro de Getúlio Vargas, padrinho político dele, foi o cara que deu o aumento de 100% no salário mínimo, foi eleito vice. Pessoal, o governo Jango, ele é o começo, o governo Jânio Quadros, né? Ele é o início do fim da democracia, né? Por quê? Porque ele vai ter um governo de 9 meses, ele vai fazer internamente uma política super conservadora, mas externamente, a política externa do Jango vai ser muito confusa. Ele vai lançar as bases do que a gente chama de política externa independente. O que seria essa política externa independente? Ele vai condecorar Che Guevara, ele vai fazer uma série de outras ações no contexto de bipolaridade que vai ser muito estranho, né? E ele acaba que fica sem apoio e renuncia. Quando ele renuncia, assume o vice, o Jango, né? O Jango que estava na China, a mando dele, a China comunista. E aí, galera, o que a gente vai perceber com o Jango, né? O Jango, ele vai chegar, ele vai ganhar, mas não vai assumir. E vão querer colocar ele no sistema parlamentarista, só que a população não aceita, faz a campanha da legalidade e depois de um plebiscito ele é eleito presidente. Ele bola lá o plano trienal, que contém as reformas de base, né, que envolve, né, reforma agrária, reforma tributária, reforma educacional, e ele vai mobilizando, né, e sendo mobilizado, isso é importante, por sindicatos, associações agrárias e uma série de outros grupos que são considerados grupos de esquerda, o que vai criando ali uma polaridade, tá? Então, o último discurso dele foi na Central do Brasil, onde ele chega a falar sobre a reforma agrária na lei ou na marra. Por outro lado, a gente tem a reação a esse discurso dele, que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, extremamente conservadora. Essa marcha, né, ela vai marcar a polarização da época e a gente tem, né, no dia 31 de março para o dia 1º de abril, um golpe, né, com a ajuda dos Estados Unidos, na chamada Operação Brother Sun, que remove do poder, né, o Jango e coloca no lugar o Castelo Branco, dando início aí a uma nova fase ditatorial no Brasil, da ditadura civil-militar brasileira. E aí, a gente fica por aqui, depois a gente se fala. Tchau, tchau, pessoal!